Segue o VAR essa semana? Achou errado, otário. Tá começando mais um Segue o VAR. E o programa de hoje tá especial, moleque. Hoje, o 10º episódio. Não tinha como não ser especial, né? Pra quem desacreditou, eu mesmo não acreditava que ia passar do segundo. Mas passou, graças a Deus aí. Estamos com esse programa e hoje vamos falar de seleção brasileira, os dois jogos horríveis, claro, e hoje a gente vai ter uma dinâmica diferenciada, mas isso aí eu vou explicar mais pra frente. E hoje eu tô aqui com, claro, os outros apresentadores de costume. Você sabe que eu não gravo isso aqui sozinho, claramente, eu não sou maluco. Aqui com ele, o gremista mais falsificado que tem, Ricardo Miranda. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser um programa interessante ali, porque já poder falar muito do nosso time ali, né, Guilherme? Do Flamengo. Vai ser bacana. Vai ser bacana. Do Flamengo e do Fluminense, porque é um torcedor tricolor aí pra falar. Cara. E tô aqui com ele também, o maior fã do Abel Ferreira, Kepler Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá comentar esses jogos que foram tão fantásticos que vontade de esquecer. E hoje com uma dinâmica diferente aí. E estamos aqui também com convidados que estão deixando já de ser convidados porque já estão aparecendo aqui pra demais. Estou aqui com ele, Israel. Fala lá, Israel. Salve, salve, galera. Pela terceira vez aqui, vou pedir música. Vou pedir a música do São Paulo. Isso não será possível. E tô aqui com ele também, João Ricardo. E aí, família, salve. Cara, muito triste, né? Seleção brasileira fazendo a gente perder a vontade de existir. Perfeitamente. A gente vai ser breve aqui, né? Porque a nossa intenção é priorizar a nossa dinâmica. E vamos começar aqui falando um pouquinho, ser breve aqui nas análises. Vamos começar pelo jogo do Brasil e Venezuela. Vou dar aqui a fala para Kepler Ribeiro. O jogo contra o Brasil e Venezuela, o jogo me surpreendeu muito, foi o futebol venezuelano, entendeu? A organização, inclusive o sistema de marcação no qual o Brasil não conseguiu sair, apesar de ter até finalizado mais no jogo da Venezuela do que no Uruguai, o Brasil não conseguiu a efetividade que todo mundo achava que teria, né? E no final o menino Ney ficou chateado, com a pipoca na cabeça, né? Parecia que ele tinha tomado uma granada e xingou até o presidente da CBF aí, dizendo que por que ele botou o jogo naquela cidade, né? Que eu não vou falar aqui em respeito a quem mora em Cuiabá. Mas realmente foi um futebol intermediário contra a Venezuela. E no jogo do Uruguai, a melhor descrição que eu já escutei de jornalista foi: o Brasil parecia que estava jogando rugby, não futebol, porque ia todo mundo para cima da bola e de repente saía da bola, o que facilitou muito pro De La Cruz, o Darwin, talvez terem feito a melhor partida deles na seleção uruguaia, entendeu? E passar aqui a palavra agora para um dos convidados. O que tu achou aí, Israel, desse jogo contra a Venezuela? Dormiu? Cara, eu só não dormi porque eu sou acostumado a assistir jogo ruim. Eu torço pro São Paulo, então jogo ruim é comigo mesmo. Jogo 1-1 é comigo mesmo, principalmente em casa. O que eu fiquei mais chateado é o Neymar ficar chateado por ter jogado pipoca nele. Porque o cara podia muito bem ter jogado coisas piores. Tipo sapato, cocô, ou então mijado, como o grande craque Neto falou. E eu acho que seria a melhor opção, porque o futebol do cara tá simplesmente falido. O cara tá se preocupando mais em fazer festa mesmo, em trair a namorada dele. E ele já meteu uma testada aí, não vai participar mais dos Jogos do Brasil em 2023. Porque ele tá se programando para participar do navio, né? Do Cruzeiro. Não, ele reservou esse ano pra ser realmente um menino nele. Exato. Só reforçando Israel aí, e quem já assistiu um jogo no estádio, no Nilzinho Santos, cheio aqui em São Luís, sabe que de vez em quando rolava esse saco de mijo aí, era terrível. Deveria voltar, principalmente nos Jogos do Brasil. Só a favor. E no jogo do Uruguai, cara, isso porque o Arrascaeta não tava jogando, né? Porque senão seria 6-0. É verdade. O Uruguai muito superior ao Brasil. Eu olhava o jogo assim, os caras não sabiam a marcação, não estavam marcando direito, os atacantes não chutavam pro gol, e eu me senti um pouco assistindo os jogos do São Paulo ali em 2016, quando o São Paulo não tinha nem time direito. E parecia um time da Série B jogando. Agora é contigo, Ricardo. Fala lá o que tu achou desses jogos. Cara, eu não vejo o jogo da seleção do Diniz, só vejo o jogo do Fluminense. Então eu não tenho o que comentar. Eu vi.
Eu vi, quero dizer, né? Eu não sei se é possível, mas foram jogos bem ruins, em especial do Uruguai, não só por ter perdido, né? Mas pela forma como perdeu. Mas falando bem brevemente do jogo contra a Venezuela. Independente da Venezuela estar com uma seleção melhor agora, ter tido uma certa renovação, o Soteldo, uma partida decente, e depois ainda fez ainda melhor contra o Chile agora, né? E o cara participou dos 3 gols, né? Ainda que a seleção venezuelana tenha seus méritos, pô, cara, é o Brasil, mano. É Brasil e Venezuela. Não tem como o Brasil sair só com empate, cara. Um negócio assim ridículo, não tem como. E aí fica um negócio assim esquisito, porque o Brasil ele tinha pego Bolívia e Peru. São seleções mais frágeis do que a Venezuela. Caras, com a dificuldade de manter aquela mesma posição, aquele mesmo toque de bola propositivo que teve nos 2 primeiros jogos, sabe? É um negócio que eu não compreendo, não sei o que aconteceu entre uma data FIFA e a outra, para ter mudado completamente a visão que a gente tem até mesmo do trabalho na seleção. Porque eu lembro muito bem que quando a gente falou lá dos 2 primeiros jogos, a gente elogiou bastante o Diniz. A gente tava até com uma certa confiança nele por ter iniciado bem. Agora a percepção em relação a ele mudou completamente, sabe? Agora falando do jogo contra o Uruguai, aí o negócio foi ainda pior, porque o Brasil em nenhum momento foi bem na partida. Em momento algum. O Uruguai dominou o jogo praticamente todo, somente ali depois do primeiro gol, né, que foi ali no final do primeiro tempo. Levava em segundo tempo desastroso. O Uruguai fez mais um gol na base da arrasta e da completa incompetência dos zagueiros, dos defensores do Brasil. Estavam muito desatentos. Infelizmente, até mesmo o Marquinhos, que a gente tem muita segurança nele, né? E o Uruguai administrou muito bem. Fez uma partida muito elogiável, jogando em casa, uma baita de uma pressão, ainda que fosse um estádio pequeno. Melhor organizada no momento. Assim, então é uma data FIFA, 2 jogos muito decepcionantes da seleção. E aí você começa a colocar em xeque até mesmo as chances do Brasil de vencer os outros jogos. Porque se pegou uma Venezuela, que não é lá essas coisas, empatou. Pegou o Uruguai, que está se reconstruindo pelas qualidades, mas não é também tudo isso. Imagina quando pegar uma Colômbia, ou então, pior ainda, uma Argentina. Então, é um momento de muita incerteza da seleção brasileira. E que não era pra estar, porque não pegou adversários tão exigentes assim. Complicado. Agora, João Ricardo aí, pra fazer a análise dele aí, falar o óbvio, né? Desse jogo maravilhoso. Exatamente, é muito isso que o Ricardo falou. Principalmente nesse último jogo do Brasil contra o Uruguai. Por um instante eu achei que tivesse voltado a pandemia, que o Covid tinha voltado porque os caras estavam marcando a distância. Aquela defesa do Brasil, principalmente ali o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, eles não estavam conversando, não estavam entrosados. No segundo gol do Uruguai, que foi que o Darwin Nunes, de fato, ele achou aquele passe, porque os 2 zagueiros estavam no cangote dele, estavam apertando e o cara conseguiu dar um passe ainda dentro da pequena área praticamente. Então, assim, foi uma atuação bizarra. Tanto esse jogo contra o Uruguai, tanto quanto da Venezuela, que foi um erro grotesco, né? Um erro do Gerson, que não conseguiu marcar o cara que iniciou a jogada, mas também foi falta de atenção da defesa de ter tomado um gol de bicicleta de um cara chamado Belo, né? Enfim, até mesmo eu não falo nem dessa data FIFA especificamente. Lógico que foi o ponto negativo, foi o auge, né? Dessa negatividade do Diniz na seleção. Mas até mesmo o jogo contra o Peru, que era contra o Peru tem que ter fome de marcar gol, cara. Não pode fazer um gol só de uma jogada parada, né? Que foi uma jogada ali de escanteio, que o Neymar cruzou na cabeça do Marquinhos e ele fez o gol. O Brasil tem que melhorar muito, muito, muito para ser ainda taxado de intermediário, como o Kepler falou. Acho que ele ainda foi muito generoso, porque essa seleção é uma das piores fases que eu tô vendo aí nas últimas décadas. Pô, tem que A gente criticava muito o Tite, né, por não ter um desempenho tão positivo nas Copas, mas pelo menos aqui nas eliminatórias, contra os nossos rivais sul-americanos, ele deitava. Agora tá em outra seleção, né, irmão? Não tem jeito. Ele foi para uma seleção melhor ainda, ele sabe que é bom, né? Inclusive, mais tarde, 7 horas, o Flamengo vai deitar o Cruzeiro. Começou a baderna. Que isso. Não, assim, Rapidinho. E o que tu acha, Peru? não é necessário não. Então, vamos lá. Falar que o que todo mundo falou, né, cara? Eu tô
reforçou desde o começo que foi 2 jogos merdas. O Brasil irreconhecível, né? Pelo que a gente tá acostumado a ver, pelo menos nas eliminatórias. É um Brasil que não jogou nada. É uma zaga que a gente tem uma segurança, até mesmo como já falaram aí do Marquinhos. Inclusive eu queria falar até do Thiago Silva, que muita gente acabou não serve mais pra seleção, até mesmo por idade, mas que carregaria essa zaga. Tem jeito. O cara com 39 anos já tá de dar aula pra esses caras de agora. É uma seleção que não tem centroavante, Richarlison. Todo mundo sabe que o Richarlison é carregado. Todo mundo sabe que o Richarlison, sem o som, não seria nada. É porque o nome dele seria só Richarli. Então, mas... Foi boa. Uma seleção que não tem centroavante, cara. Não tem como titular, não tem no banco. Como sempre a mesma panelinha na seleção. E cara, um time. O cara levaram o gol pro Belo, cara. O cara tava outro dia no Soweto fazendo show, pô. E tendo que pagar o Denilson. E levaram um gol de bicicleta pra ele. Um jogo totalmente horrível. E, cara, nesse jogo eu dormi legal, cara. Eu só acordei na hora do replay do gol do Gabriel Magalhães. E depois que eu vi, eu desliguei a televisão, porque eu vi que o jogo tava uma merda. Cara, até agora tá 1-0 pra seleção, não é possível, cara. E já nesse do Uruguai, conseguiu ser pior ainda, não fazendo nada, levando o gol pro Darwin Núñez, deixando ele dar uma assistência, algo que ele não faz nem no Liverpool. Se pegar os torcedores do Liverpool, claramente eles vão falar que a galera que analisa bem, acompanha a Premier League, vai falar que ele não joga nem metade disso que ele jogou contra o Brasil. Então, outro jogo, não tem muito o que falar, já foi falado tudo aí. Só sei que agora o Gerson vai ter que pagar um churrasco pro Arrascaeta. E é isso, cara. 2 jogos aí que serve de reflexão, né? Muita gente aí também pergunta se vale a pena esperar o Ancelotti. Cara, tem que esperar. Não tem jeito, porque se tu for ver até lá, até o 2024, de técnico disponível, o Ancelotti o Brasil ainda tem sorte de ter o Ancelotti disponível. Então tem que esperar, cara, porque a gente já viu que o Diniz não dá. Não dá pra ele. Não encaixou. É isso. Acho que mas a pergunta que fica é: será que o Ancelotti vem mesmo? Espero que sim. Na verdade, não tem nada acordado, assim, não tem um contrato que ele assinou dizendo que quando terminasse o contrato dele no Real Madrid, ele iria pra seleção, né? Ainda mais agora com o Bellingham destruindo lá. Provavelmente na próxima janela de transferências eles vão comprar um camisa 9. Talvez, quem sabe, Mbappé, mas tem outras opções mais acessíveis como o Osimhen. Então, sei lá, né? É algo assim que também tem chance de não acontecer. É verdade. De acordo com o craque Neto, no programa dele tem que tirar o Diniz e colocar o Casimiro lá. Eurico Merenda, Lancelotti, Gordiola, o próprio Filipão, McLanche Diniz. Eric tem rango, é maravilhoso, cara. Casimiro na abraço seleção pro já. Casimiro. Um abraço. Tá acompanhando. Tamo junto, Casimiro. Vamos continuar aqui. E agora, eu acho que a parte mais interessante do programa que vai ser mata-mata envolvendo a seleção brasileira. Nossa querida seleção, o nosso tio. Vamos lá, o que vai ser esse mata-mata aqui? Jogadores que a melhor opção para ser o centroavante da seleção. Então aqui vai ser basicamente umas oitavas de final. Teremos de um lado de uma chave, teremos Arthur Cabral contra o Hendrick, Daverson contra o Evanilson, João Pedro contra o Queixado, Gustavo Coutinho, que daqui a pouco tu não tá ligado quem ele, vou explicar aí, contra o Vitor Roque. Do outro lado da chave tem Gabigol contra o Tiquinho, Richarlison contra o Gabriel Jesus, Matheus Cunha contra o Marcos Leonardo e Roberto Firmino contra o Matheus Nascimento do Botafogo. Tem uns aqui que só por falar já dá pra ver que é poupa tempo, mas tem uns que eu acho que vai dar uma briguinha boa. Então vamos lá. Primeiro confronto aqui, Arthur Cabral e Hendrick. Alguém se dispõe a começar aqui a dar seu voto? Pra mim, isso aí é um tipo poupar tempo. Ainda que é muito mais fácil do pessoal hoje conhecer o Hendrick do que o Arthur Cabral, ainda que ele esteja há um tempo. Mas não tem nem muita comparação entre os dois. Assim. O Hendrick é uma criança, tem 17 anos, não pode nem viajar para jogar no Real Madrid, já não é maior de idade. Enquanto o Arthur Cabral tem uma carreira bem mais consolidada, ainda que a gente não espere a mesma coisa dele que a gente espera do Hendrick. Mas aí eu comento para defender o Arthur Cabral, que vai ser... Eu vou logo falar aqui, não vou... sem rodeio. Eu vou defender o quanto eu puder o Arthur Cabral até ele ganhar. Eu vou ser completamente
completamente parcial nesse programa. E eu acho que o Cabral ele tem que passar no lugar do Endrick, porque o Endrick ainda não é um jogador de futebol direito. Ele ainda vai ter que passar por muitas etapas. E eu acho que o Cabral já passou, já mostrou. Só que por algum motivo ele não tem as mesmas oportunidades que outros jogadores aí da lista têm. E um, inclusive, aí que a gente já falou mal em outros 2 programas, hoje a gente vai falar mal dele de novo, que é o Matheus Cunha. Né? Pra mim é um negócio absurdo o Matheus Cunha ter mais oportunidades do que o Arthur Cabral. Calma aí, calma, tá pulando etapa, irmãozão. Que isso, calma, depois a gente esculacha o Matheus Cunha. A gente vai ter bastante tempo pra escutar. Eu tô empolgado aqui, pô, calma. O cara é ruim, mas calma aí, tem um tempo de esculachar o cara. Então é 1-0 pro Arthur Cabral, por enquanto? 1-0 pro Arthur Cabral. Eu vou fazer aqui o 2-0 pro Arthur Cabral. Eu acho que, pô, pensa, Endrick, beleza, é um moleque ainda, tem que, pô, considerar, ele recebe muita crítica. Mas ainda é moleque, agora ele tem 17 anos, ainda tem muito para evoluir, mas essa questão de botaram muita pressão nele, na verdade botaram muita expectativa nele, e isso não é de agora não, é desde a base. A galera vinha dando notícias do Endrick desde a base, era um moleque que tinha uns 500 gols na base, e botaram expectativa, e acharam que quando ele subisse pro profissional ia ser um Lionel Messi. Então, mas é um moleque que tem para evoluir, mas pensando em seleção e centroavante, eu vou de Arthur Cabral. O meu voto é pro Endrick, porque apesar dele ser novo, ele tem capacidade de crescer, cara. E dentro da seleção brasileira, como é um ciclo para 2026, seria mais interessante, entendeu? E o Arthur Cabral, sendo bem sincero aí, o Ricardo até falou, não tem chance, mas a chance que ele teve também não aproveitou, entendeu? E o Endrick, de certa forma, foi vítima do Abel Ferreira, né, cara? Porque quando ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, saiu o gol do Palmeiras. E aí é aquela história, se ele tivesse jogado desde o início, era outra história, mas não aconteceu. E aí o duelo aqui é Endrick e Arthur Cabral, vou no Endrick. Olha aí, 2-1, será que vem a virada? João Ricardo, qual é o teu voto? Então, cara, eu gosto muito do Endrick, do futebol dele, mas também gosto muito do Arthur Cabral, que tem, como o Ricardo falou, já tem uma carreira mais consolidada na Europa. Surgiu ali no Basel da Suíça, né, fazendo muitos gols. Aí continuou fazendo gol na Fiorentina. Aí, se eu não sei se ele ainda tá jogando na Fiorentina ou se ele já mudou de clube. Mas eu creio que o Endrick é um dos nomes para essa nova geração que vai jogar a Copa de 2026. E acho que ele já deveria ser começado assim, o Diniz deveria começar a testar ele na seleção. Então, nesse duelo entre Arthur Cabral e Endrick, eu vou no Endrick. Caraca, olha só quem vai desempatar, hein? Meu Deus! Ah, não, mano. Israel, diga o seu voto de desempate. Cara, se eu chegar aqui e falar que eu não sei quem é Arthur Cabral, vão me julgar? Ou tá tudo bem? Pronto, mano. Tudo bem, porque assim, eu não faço a mínima ideia de quem seja esse cara, nunca vi ele jogar. O Endrick já vi, infelizmente, é uma tristeza para um torcedor São Paulino. O Endrick está jogando em alto nível, porque não sei se sabem, o Endrick era da base do São Paulo, foi dispensado, porque o São Paulo não podia arcar com os custos dele. E infelizmente ele foi pro outro lado do portão, né, em Cotia, do CT, e tá brilhando, querendo ou não, ele tá brilhando. O moleque de 17 anos joga com os jogadores mais velhos, mas joga em alto nível e consegue se equiparar a jogadores com carreiras boas. Mas acredito que ele deva ser testado sim mais vezes, e acredito que ele vai ser um grande centroavante do Brasil, então meu voto vai para o André. Meu Deus! Foi massa, a votação foi boa. Que virada, hein? Que isso, moleque. Mas, nesse eu não quis trazer os números, porque, pô, é um moleque, um moleque de 17 anos, começou agora no profissional, contra um cara que já tá há um certo tempo aí, então não vale muito a pena. Pois é. Ver os gols e tal, é mais para ver a questão dele pensando no futuro, em alguém que pode se adequar como centroavante. Então, preferi deixar de lado, então ele que passou de fase. E agora esse aqui, David e Evanilson. Como eu sei que eu já sei que... Eu ia falar exatamente isso, como eu sei que Israel não faz ideia de quem é o Evanilson. Eu vou Israel.
E o Davidson, cara, o Davidson, ele posta foto dando um feliz aniversário pro Messi, fazendo uma falta no Messi, mano. Como é que esse cara não tem que estar na seleção, pô? Esse cara ele deveria estar na seleção já, pô. Ele é a cara da seleção, ele é o 9 que a gente precisa. Porque se ele estivesse jogando no jogo contra a Croácia, ele tinha caído no chão e tinha sofrido falta, tinha forjado uma falta ali na hora e a gente ia ganhar um jogo, cara. Como é que esse cara não deve estar na seleção, pô? As verdades têm que ser ditas, pô. O Davidson, ele deve estar na seleção já. Um azerinho pro Davinho. Eu já falei da do Arthur Cabral, porque eu tô em choque, cara. O Arthur Cabral não passou. Mano, tá chorão. Não, ok. Respeito. Pô, uma pauta bonitinha pra falar do Arthur Cabral bem o programa inteiro, mano. Vocês estragaram, cara. Mesmo programa. Vai lá logo dar teu bota aí, Davinho, Evanilson, ou ainda vai chorar pelo Arthur Cabral? Vou chorar a última vez. Hendrick tem 1,73 de altura. O Arthur Cabral tem. Hendrick não tem nem a altura de centroavante. Mas ok, tá bom. Tá certo. Então, assim, ó, eu vou ter Ele tem 17 anos, pô. Sim, ele vai crescer até 21, pô. Pra mim isso não tem nada a ver de altura, cara. Não. Pois é, mano, essa parada aí do centroavante alto, que sabe fazer o pivô. O Hendrick também sabe fazer o pivô, ele não é muito alto, ele pode crescer realmente, só tem 17 anos, pode desenvolver mais. Mas o cara, ele tem um físico muito bom, faz o pivô muito bem e é só dar uma sequência pra ele. Pô, o Abel tá dando mole nisso, tem que dar uma sequência pro Hendrick, dele ser titular de fato e transformar o Flaco Lopes, e esqueci outro atacante que ele bota também, deixar ele como banco, como segunda opção e dar essa expectativa de desenvolvimento pro Hendrick ganhar um potencial. Eu acho que inclusive ele vai ter até mais a partir do ano que vem. Já que ele só vai na metade do ano, ele vai ter pelo menos mais 6 meses pra jogar. E provavelmente vai ser. A trajetória dele tá muito bonita do Vinícius Júnior, cara. É inevitável, assim. Aparecer muito cedo, aí subir muito cedo, profissional, aí não corresponder logo de imediato. Aí antes de sair, eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa que o Vinícius Júnior. Vai começar a ser importante, vai se destacar e tal. Parece até que eu sou rei do Hendrick, mano, é porque eu, por algum motivo, eu gosto muito do Cabral, não só porque ele é alto. Mas porque eu vi algumas partidas dele, muitas partidas dele, vi a regularidade dele, eu achei muito injusto ele não ter mais oportunidade. Mas ok, eu vou esperar. Dito isso, Davinho ou Evanilson, o programa não dá 3 horas? Cara, eu vou ter que escolher o Evanilson, como eu escolhi o Davidson, assim, todo respeito ao Davidson, mas não dá, assim. Pesa a favor do Davidson, ele meteu o gol no Flamengo, mas... E não foi uma vez, né? Você é flamenguista também, né? Esqueci, verdade. Ele fez o gol mais importante da história do futebol. E seria motivo para ele passar, mas não vai passar. Porque não tem condição, ele não é um jogador tão técnico. Ele tá vivendo agora o melhor momento da carreira dele. Então, entre ele e o Evanilson, eu escolhi o Evanilson, que também já meteu muito quando jogava pelo Flu. Eu vou... É inevitável que o Davinho ia salvar o Brasil contra a Croácia, cavando uma falta, mas aqui eu vou de Evanilson também. Então vai ser 2-1 aí pro Evanilson e vai lá, Kepler. Rapaz, eu concordo aí com a análise do Israel, cara. Um Davidson naquele jogo ali no segundo tempo ia ficar rolando, provocando o Croata, ia ficar amarrando e acabou o jogo, entendeu? Não ia ficar, vamos correr aqui, não sei o que dá espaço. E realmente, vocês falaram outra verdade, ele tá na melhor fase dele agora no Cuiabá, né? Tá salvando o Cuiabá no início do campeonato, era uma tristeza e o Davidson foi fazendo gol aí. Difícil ter um jogo que o Davidson não faça gol pelo Cuiabá. E, rapaz, sendo bem sincero, eu acho o nível dos dois bem parecido, cara. Eu vou votar no Davidson por memória afetiva e porque ele tá vivendo um momento melhor do que o outro. Voto no Davidson aí. Ixi, mais um desempate. E agora é com o Ricardo. Desempate esse negócio aí. Então, né, vamos lá. Não, acredito sim que o Evanilson é um bom jogador, tá jogando muito bem lá no Porto. É até mais novo que o Davidson, né? Isso acho que é uma questão que tem que ser ponderada em relação à convocação da seleção, ainda mais quando se tem um objetivo, que é a Copa de 2026. Mas o Davidson tá numa fase muito boa, uma das melhores fases da vida dele. Então, querendo ou não, o cara jogando pelo Cuiabá é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro.
Então, acho que ele merecia sim essa chance na seleção e o meu voto é nele. Não, a galera vai sair aqui e vai falar que o Ricardo foi um maluco, pô. Não, eu não consegui manipular futebol. Eu não consegui manipular o tanto que eu queria. Pô. Que confronto teremos mais pra frente, né? Entre que Davin. Nós vamos pro próximo aqui. João Pedro, que tá jogando agora no Brighton. Pedro do Flu também, né? Contra o Pedro Queixada, não tem jeito. Eu vou começar, irmão. Não tem jeito, é o Pedro, irmão. Pra mim é Pedro. Sem clubismo, é Pedro neles. Queixada aí. Então, Pedro, joga pra caramba, joga. Não tem jeito, o moleque, ele tá jogando muito. Mas aí é o Pedro, né, irmão? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Discorda aí, cara. Ai, Ricardo. Não, irmão, não. Eu entendi Israel, foi mal. Não, eu tava lendo aqui. Que isso? Não se Como joga, assim? Escutei um puta E barulho. lá vem as tuas orelhas. Tá vendo que não use fone o tempo todo, tá vendo como é essa parada? Sei lá, o que tá fazendo, é me distraído. João Pedro ou Pedro? Foi uma das mais, pra mim, assim, e eram os dois bons, os dois com capacidade de jogar pela seleção. E até mais porque eu vi ele mais jogar, porque eles estavam mais nessa posição de trovante que a gente imagina, né? O cara que faz o pivô, o cara fortão e tal, alto, é mais alto que o João Pedro. Já foi testado, foi pra Copa do Mundo, fazer muita diferença, mas ok, ele era, sei lá, a segunda opção no banco de reserva como centroavante. Ele era realmente a opção de centroavante alto, cabeceador. A gente não via isso no Gabriel Jesus e via nos resultados, mas com outras características. Já o João Pedro, cara, ele tá vindo muito bem no Brighton. Ele tem a chance de fazer a melhor temporada dele, a temporada mais goleadora. A temporada mais goleadora dele foi com 11 gols pelo Watford. E ele já tem quase a metade disso, um pouco mais da metade, ele tem 5 pelo Brighton. E eu vejo muita perspectiva de melhora para ele. Então, se fosse para escolher um, pensando no futuro, eu escolheria o João Pedro ao invés do Pedro. Perfeito. Vocês viram que ele enrolou pra empatar o negócio. É o nosso Sormani. O cara tá louco. Israel. Mais uma vez tive que dar um Google aqui pra saber quem é João Pedro. Eu não fazia a mínima ideia de quem seria. Vou começar a falar do Queixada, né? O Pedro do Flamengo e tal, todo mundo viu. Jogador centroavante bom, goleador, mas que já teve sua chance na seleção e não demonstrou nada, na minha opinião. Ele ainda não fez um grande momento na seleção, já teve suas oportunidades, teve a oportunidade de ir pra Copa. Obviamente, como o Ricardo falou, ele era a segunda opção do Tite para colocar para jogar, jogou poucos minutos, mas já jogou em alguns outros amistosos também, se eu não me engano, ele jogou em amistoso pela seleção ou foi pela eliminatórias. Entrou e não fez tanta diferença e também está numa fase muito ruim no Flamengo, onde ele não está conseguindo demonstrar um bom futebol. É muito também pelo fato do antigo técnico do Flamengo, que não gostava dele. E o João Pedro, como eu não conhecia, dei um Google aqui, vi o dia que ele jogava, vi os gols dele e me parece um cara muito bonito, assim, na frente. Então meu voto vai para João Pedro, é mais bonito do que o Pedro. Perfeito. Então, Ricardo, Quanto dá a votação? tá 2-1 pro João Pedro. Ah, tá. Não, eu acho que nem cabe essa discussão, cara. O Pedro é muito mais jogador, muito mais craque do que o João Pedro. Mesmo ele tá fazendo realmente, como o Ricardo falou, tá fazendo uma boa temporada lá no Brighton, jogando na Premier League. Mas acho que não tem comparação. O Pedro tem uma carreira bem maior, com números melhores. Realmente, ele foi pra Copa, não demonstrou um futebol assim como ele já demonstrou no Flamengo. Mas é porque, cara, falta de minutagem. Não tem como. O cara jogou, acho que... não sei, não vou supor números, mas ele não teve uma sequência pra demonstrar o futebol dele de fato. Teve pouca chance pra isso. Então, Pedro é a personificação do 9 aqui no futebol brasileiro. É o cara que faz bem um pivô, que tem físico, que é alto, que é bom de cabeça, bate bem de chapa, bate bem com as duas pernas. Então,
Vou empatar aí, meu voto vai pro Pedro. É, um mata-mata com emoção que todos estão tendo um desempate, né? Então vai lá, Kepler, desempatar dessa vez. Rapaz, confesso também que eu tive que pesquisar quem era João Pedro, assim, quando o Ricardo mandou assim, João Pedro e Pedro. Pedro conheço. Quem é João Pedro? E aí eu fui ver os compactos, né? Alguém que editou lá os gols que ele já fez na carreira. Pelos gols, ele fez mais gol bonito do que o Pedro, né? Que já vira uma polêmica. Mas o Pedro tem mais experiência. O problema é o seguinte, volta à história. Pro futuro, o Pedro, em 2026, vai conseguir honrar, segurar essa pressão, porque agora já é uma pressão antiga, mas esse ano o negócio parece que ficou muito mais exposto, né? Não temos um camisa 9 assim, ao estilo Ronaldo Fenômeno, ou o último que já não era a grande coisa, que era o Luiz Fabiano lá na Copa de 2010. Então, cara, eu vou votar no João Pedro aí. Mas o Luiz Fabiano não era grande coisa, meu Deus. Que já não era grande coisa. Que já não era grande coisa. Vai se fazer, resolvi, entendeu? Olha o nível. Ali em 2010 já começou a crise, entendeu? Então, vou votar aí no João Pedro. João Pedro? No João Pedro. Meu Deus. Não. Agora eu vou ter que acionar. Alô, polícia! Anula o voto dele, mano. Anula o voto dele e vota no Pedro. Não, alô, Polícia Federal. Aí não, aí eu fiquei maluco agora. Não, que. Sem clubismo, por favor. Aqui é um programa. Tudo bem. Tá tudo como é, né? Não, beleza. Acha no elenco do Segue um VAR. Quando que João Pedro já foi artilheiro da Libertadores, cara? Quando? Me diz, quando? Os caras estão. Cara, tá com O Pedro joga no Flamengo, cara. O cara joga na Europa, joga na Premier League. Não tem nem comparação, cara. Ele joga na seleção. Mano, no time de terceira prateleira, mano. De terceira relevância. É um time que luta pra não cair, tá doido? Mas isso aí é Mas o cara é interessante. mais bonito do que o Pedro, pô. O Pedro é crente, pô. Quem gosta de crente, sabe? O Brasil precisa de gente que gosta de pagode. É por isso que a gente ganhou a Copa de 2002. Porque os caras eram pagodeiros. O único crente que tinha lá era o Kaká, pô. Por quê, mano? Não precisa mais de crente no Brasil, pô. Precisa de gente que gosta de festa. E agora depois desse comentário vamos lá, João Pedro passou, infelizmente. E agora vamos pro confronto que provavelmente de um cara que não só o Israel, talvez hoje o Ricardo não vou conhecer, como talvez a maioria da audiência, é o Gustavo Coutinho versus o Vitor Roque. Vou dar aqui o Gustavo Coutinho, pra quem não sabe, eu não vou ser hipócrita, também não conheci há pouco tempo. Ele é o artilheiro da Série B. Por que foi colocado o Gustavo Coutinho? Não é porque o cara é da Série B que ele não pode ter uma chance na seleção. Porque a Série B ela é bem disputada, até mais do que a Série A, vamos ser sinceros. E o artilheiro, tá, ele joga bem, é novo, tem só 24 anos, mas poupa tempo, não tem jeito. Eu vou logo dar meu voto pro Vitor Roque. Sou fã do futebol do Vitor Roque, felizmente sofreu uma lesão aí, e tinha chances de ser o artilheiro do Brasileirão desse ano, mas aí houve essa lesão, acabou ficando para trás, mas que com um número muito bom para um moleque novo, né? Já tá acertado até com o Barcelona aí, provavelmente vai chegar em janeiro do ano que vem. E, cara, o cara que eu acho que já devia ter tido uma oportunidade há um tempo já. Há um tempo não, tanto tempo que o moleque é novo, mas deviam ter dado uma oportunidade para ele, mostrar o futebol, que ele cumpre bem um papel de centroavante. Então eu acho que meu voto é nele, Vitor Roque e Ricardo. Vai comentar o prêmio também, de novo? Vitor Roque contra Gustavo Coutinho. Tá dormindo, irmão? O cara tá muito reativo. Sabe o que eu estou falando do Flamengo? Calma. Cometeu o crime, irmão. Vai, segue. Quando eu vi o sorteio disso aqui, eu já imaginei que o Gustavo Coutinho não ia passar. Eu acho que, na verdade, com nenhum jogador dessa lista ele passaria. Depende. Tem uns aqui que eu tô vendo que ele passaria tranquilo. Quem, Brasil? Eu não acho. Matheus Cunha. Perfeito. É verdade. Mas, o Gustavo Coutinho não vai passar pelo Vitor Roque. O Gustavo Coutinho tá indo muito pela Série B, meteu já 12 gols, é o artilheiro, tá jogando Atlético Goianiense. Provavelmente vai jogar. Se o Fortaleza empresta ele novamente, né, pro Atlético Goianiense, ele vai jogar a Série A do ano que vem, ou então
aproveitado pelo próprio Fortaleza, mas infelizmente ele não vai conseguir, assim, na minha opinião, né? Uma evolução tão meteórica a ponto de chegar na seleção e desbancar um Vitor Roque, por exemplo, que está fazendo uma temporada de afirmação, depois de já ter feito uma boa temporada na anterior, se afirmou tanto no Atlético como na seleção sub-20, é o centroavante titular do time, vai jogar as Olimpíadas se nada acontecer. Agora vai também pro Barcelona no começo do ano que vem, então não tem nem comparação, o Vitor Roque passa. Eu uso dizer que o Vitor Roque é o favoritaço desse mata-mata. Kepler, qual é o teu voto? Não, eu tenho uma pergunta. Essa escolha do mata-mata é para os próximos jogos ou pensando para o futuro, assim, no ciclo para 2026? Pensando no ciclo pra frente, sabe? Mais pra frente aí, quem sabe pode chegar aí mais inteiro, melhor aí pra 2026. Não. Eu acho que eliminatórios aí mais pra frente, talvez também, não pensar muito só em 2026. Porque, assim, se fosse para o jogo da Argentina e Colômbia, como o Vitor Roque tá machucado, seria o outro, né? A outra opção. Não. Mas aí tem um negócio. Não, porque venhamos e convenhamos, galera. Richarlison não fez nada. A gente jogou com 4 atacantes contra o Uruguai. 4 atacantes. Os caras estavam jogando 0%. E tem estatística pior que eu já até falei pra Ricardo e pra Guilherme. No jogo todo contra o Uruguai foram 2 finalizações. É o pior jogo da seleção brasileira. Dos 191 analisados lá pelo... Esqueci o nome do site agora. Então, assim, é um negócio sério. No desespero, eu chamaria o outro. Mas pensando pro futuro, é o Vitor Roque mesmo. É o Vitor Roque. Meu voto vai pro Vitor Roque. O Vitor Roque já passou então, mas vamos ouvir aqui os votos, né? Vamos ter a surpresa aí, hein? Será que o Gustavo Coutinho vai ganhar um votinho de pena? João. Tá montado, viu, João? Opa. Não, acho que não tem nem muito papo furado aí, nem via da existência do Gustavo Coutinho, mas confesso também que não acompanho a Série B. Então é Vitor Roque, é um dos nomes aí dessa nova safra de atacantes do Brasil, juntamente com o Endrick. Inclusive acho que é até um duelo bacana eles dois, por terem praticamente a mesma idade, um bom desempenho no futebol brasileiro. E o que favorece muito o Vitor Roque em relação ao Endrick é ter essa minutagem maior no Atlético Paranaense, onde ele tem uma função mais de destaque, de relevância. Então, já era para ter sido testado há muito tempo já na seleção principal. Não sei porque ele foi para a Olímpica. Era já ter ido direto para a principal, estaria fazendo a diferença bem mais que os nossos atacantes atuais, que é o Richarlison, né, o Matheus Cunha e o Gabriel Jesus, que juntando os 3 dá 9 gols. Pra você ver como os caras são bons. Eu agora aí para fechar. Meu voto vai no Gustavo Coutinho. Não zoeira, não. Cara, eu acho... Eu só queria pontuar aqui, claro que meu voto vai pro Vitor Roque, ele é um dos melhores jogadores da nova geração do futebol brasileiro, assim, que tá surgindo agora. E principalmente eu gosto muito no aspecto da forma que o Atlético Paranaense joga, que é vamos jogar em função do Vitor Roque e vamos jogar qualquer tijolada pra ele, vamos ver se ele resolve. E o cara resolve. Então, assim, meio que se a gente não tiver o Neymar, não tiver uma galera ali na seleção, se jogar uma tijolada, vai que o Vitor Roque resolva. Então, ele deve, daqui pra frente, ele deve ser um dos melhores novos aí que o Brasil já viu. É isso, o Vitor Roque passou e agora vamos pro outro lado da chave. E o primeiro confronto, falando de agora, analisar, é um meio poupa-tempo. E dói dizer isso, mas é meio poupa-tempo. Gabigol e Tiquinho Soares. João Ricardo. Opa, eu vou começar então? Sem clubismo. Sem clubismo, ok. Eu faço das suas palavras a minha, Guilherme. Me dói falar isso, mas o Gabigol já tá numa fase horrível há muito tempo já. É uma seca muito grande. Apesar de, tem toda a história dele no Flamengo, o cara decidiu 2 finais de Libertadores. Mas sei lá, cara, me dói muito. Talvez o Tite recupere esse futebol dele, talvez o Flamengo engate numa sequência de jogos e ele embale, desencante, né, volte a jogar bem. Mas atualmente o Tiquinho tá desempenhando um futebol bem melhor do que o dele. Tá sendo o artilheiro, né, do Brasileirão, jogando pelo Botafogo. Então meu voto aí cara, eu tô na mesma dúvida que o Kepler, porque, tipo, se for a longo prazo, eu votaria no Gabigol. Mas, pensando no agora, quem merece uma chance na seleção agora, acho que é bem mérito do Tiquinho Soares. Israel. Cara, acho que
O João Ricardo sabe bem o quanto que eu gosto do Gabigol. Eu tenho um grande apreço por esse jogador. Um jogador que traz muitas felicidades pro Brasil, né? Nossa, como ele traz felicidade pro Brasil. Mas o que o Tiquinho tá jogando ultimamente no futebol brasileiro é um absurdo, cara. O cara é simplesmente sinônimo de centroavante e goleador. O cara, quase todo jogo o cara faz gol e, putz, não tem como não votar nele, saca? Tipo, obviamente que é um cara que já tem uma idade avançada, mas eu acredito que nessa questão de idade a gente não deve pensar tanto assim, porque se o cara tiver em alto nível na Copa, o cara vai. Como o Ronaldo já jogou, já com a idade avançada, o Ronaldinho jogou na seleção com a idade avançada, e os caras foram, sabe? Então, meu voto vai pro Tiquinho. Perfeito. 2-0 Tiquinho, Kepler. Rapaz, eu vou votar no Tiquinho. E como o Israel fala, apesar da idade avançada, mesmo assim ele teria condições, se ele manter esse nível, de chegar na Copa de 2026, entendeu? Se seria titular ou não, mas seria bom ter ele como opção. E é tão verdade que o técnico do Botafogo foi demitido porque botou ele no banco. Na hora que no jogo, foi no empate contra o Goiás, me lembrei aqui. Na hora que o Tiquinho entrou no segundo tempo, fez o gol do empate, já saiu a demissão do técnico português ali no telefone. O cara foi demitido por telefone. Porque tu deixa o melhor jogador do time no banco, não quer ter futuro. Então, hoje, voto no Tiquinho Soares. Tiquinho passou já e mais Ricardo dê seu voto. A dúvida, né, de vocês é válida. Tipo, tá pensando de agora, de imediato ou a longo prazo, né? Quando a gente elaborou, a gente estava pensando mais assim a longo prazo, né? Somente Copa 2026, assim, o 9 de 2026. Mas também pode pensar, sei lá, o 9 da Copa América do ano que vem, sabe? Geralmente projetando o futuro, até porque tem jogadores que estão em fases diferentes e idades diferentes, né? Dito isso, eu vou votar no Gabigol. Eu acho que o Gabigol ele tem que ser mais respeitado pelos torcedores do Flamengo, que muito desrespeitam o Gabigol. O Gabigol é um ídolo. O Gabigol é um dos melhores jogadores da história do Flamengo. O Flamengo não seria, a história recente do Flamengo não seria nada se não fosse do Gabigol. Se não fosse do Gabigol, eu acho que ele tem aumento de salário, ele é um baita de um jogador. E ele seria aí o 9 da seleção na Copa América e na Copa do Mundo. Esse é o meu voto. Beleza. Esse foi o nosso paparazzo rubro-negro, muito obrigado. Então, meu voto agora é no Tiquinho. Eu ia votar no Gabigol porque eu jurava que o Ricardo ia votar no Tiquinho. Eu vou votar no Gabigol pra ele não ficar no 0, porque também não merece mais. Aí vai ficar 4-1 pro Tiquinho, o Tiquinho passa. Agora, Richarlison, esse vai ser bom. Richarlison e Gabriel Jesus. Já eu começo. Mano. É uma pedrada isso, mano. Porque são dois jogadores que ainda... Assim, o Richarlison até que demonstrou um pouco que ele, pelo menos no primeiro jogo do Brasil, ele fez 2 gols, né? E ele era o jogador mais querido na Copa. Infelizmente o Brasil não ganhou, ele poderia ter sido mais querido. Mas a gente tá numa fase péssima. E o Gabriel Jesus, que já jogou aí dezenas de Copas e nunca demonstrou nada. Obviamente, nunca jogou na posição que ele deveria jogar. A gente já fez esse erro de colocar ele numa posição que ele não jogaria. Mas acredito que o Richarlison, ele vai conseguir sair dessa má fase e vai conseguir ser um grande 9 da seleção. Porque ele é um bom jogador. Eu acredito que ele esteja só passando por alguns problemas e que já se resolvem e ele vai sim ser coroado um dos melhores nomes aí da seleção. Perfeito. Então, é o Richarlison, né? Isso. Perfeito. 1-0 pro Richarlison, assim. Cara, é muito complicado esse, cara, porque se tu for pegar agora, a temporada de agora, o Gabriel Jesus tá jogando mais que o Richarlison. Voltou de lesão e tá jogando mais. Porém, cara, é isso. O Richarlison, acho que essa má fase também do Richarlison, acho que é muito ainda da Copa, né? Ter perdido pra Croácia, acho que ainda mexe muito com ele, a questão do psicológico dele. Ele ter sido o destaque do Brasil na Copa e agora não tá jogando nada. Então acho que isso deve mexer ainda muito com ele. E Gabriel Jesus, assim, por mais que ele numa fase melhor agora, questão de clube, mas chega na seleção é um pipoqueiro, não tem jeito. A gente já viu na Copa e é muito complicado, cara. Eu também acho que o Richarlison, eu gosto do Richarlison, acho que ele também sai dessa, vai conseguir sair dessa. Eu vou no Richarlison também, 2-0, Kepler. Isso aí é uma pesada, porque hoje
os dois pegariam o banco aqui no Sub-20 do Moto Clube de São Luís, cara. Pegariam tranquilamente esse banco. Mas o Gabriel Jesus já provou nas dezenas de Copa, como o Israel falou, que é pipoqueiro, cara. Ele deveria também ter tomado um saco de pipoca na cabeça. E não dá, cara. É uma coisa que o pessoal fala, o Gabriel Jesus lembra muito um ditado antigo que é um jogador de clube. O Richarlison não. O Richarlison já teve bons momentos na seleção brasileira e tá nessa fase que, inclusive, Abril falou isso publicamente, que também é uma fase psicológica. Enquanto o Neymar recusa atendimento psicológico, o Richarlison expôs que começou um tratamento psicológico. Eu confio na recuperação dele, tanto psicológica, física, como profissional dele, cara. Meu voto é no Richarlison. Beleza. 3-0, o Thiago também já passou. João Ricardo. Então, acredito que esse debate entre o Gabriel Jesus e o Richarlison, eu fico com o Richarlison, apesar dos dois estarem numa má fase com a camisa da seleção. Eu vejo o Richarlison com mais potencial de desempenhar essa função de centroavante, de camisa 9, porque o Gabriel Jesus já teve um ciclo já, que o Tite usou ele como camisa 9 na Copa de 2022, atuou também alguns jogos na de 2000, ao contrário. Ele foi titular na de 2018 e atuou alguns jogos na de 2022 e o cara não fez nenhum gol. O Charles foi lá e meteu 2. Só que ele também não pode meter essa moral, essa marra que ele meteu na entrevista pós-Copa, né? Que ele falou, eu sou o 9 da seleção agora, ninguém tira essa camisa de mim e aí agora tá indo uma seca. Então o cara tem que ir devagar, pô. O cara desempenha o futebol dele. Também é muito culpa da má fase da seleção, ele também não está fazendo gol. Mas é isso, eu vejo o Charleston como um camisa 9. Melhor do que o Gabriel Jesus e o meu voto vai nele. Perfeito. Ricardo. Quando eu vi o chaveamento, eu achei que fosse mais parelha, disputa, assim, fosse mais difícil. Mas aí eu também vou ter que concordar que o Richarlison é uma melhor opção. Nem tanto pelo clube em que ele está jogando, porque, ao contrário do Gabriel Jesus, que está indo bem no Arsenal, o Richarlison, desde a temporada passada, não está vindo bem no Tottenham, ainda não se afirmou. E pensando em futuro, eu acho que talvez o Gabriel Jesus no Arsenal vai se dar melhor do que o Richarlison na carreira, assim. Mas pensando em seleção, até agora, o Richarlison mostrou bem mais do que o Gabriel Jesus, principalmente nesse último ciclo, né? Ele realmente ultrapassou o Gabriel Jesus na preferência. Então eu vou estar com o Richarlison também. É isso, goleada 5-0? 5-0, foi isso? É isso, Richarlison passou. Matheus Cunha e Marcos Leonardo. Outro poupa-tempo. Kepler. Rapaz, esse aí eu tive que fazer uma pesquisa profunda aí no entre os dois, eu vou dar a chance aí pro Marcos Leonardo aí, cara. Sinceramente, o Matheus Cunha já deu aí. Simples e rápido. Israel. Dessa vez eu conheci os dois jogadores. Palmas. Vou colocar Cara, aqui a mas- palma aqui. Merece. Pô, que isso, é isso. Cara, esse Matheus Cunha é muito ruim, mano. Não tem como, mano. Esse cara, ele é muito ruim, mano. O cara não joga nada no clube e o cara tá na seleção, mano. Eu não entendo isso, sabe? Tipo, ele não joga bem nem no clube, nem na seleção e o cara tá na seleção. Eu fico muito puto com isso. Israel, parabéns pro empresário, né? Parabéns pro empresário dele, né? O empresário dele é muito bom. Não é, o cara só vai pro... Como é aquela parada que leva o familiar? É nepotismo. O cara é 100% nepotismo. E o Marcos Leonardo, ele tem que sair do Santos urgente, mano. Esse cara é um gênio. Um gênio. Ele é muito foda. Joga muito bem. Ele tá salvando, mano, o Santos praticamente do rebaixamento. E meu voto vai pra ele. Perfeito. Ricardo. Muito fácil. Simplesmente Matheus Cunha nessa temporada. 9 jogos, 1 gol, 1 assistência. O cara, ele pela seleção brasileira profissional, fez 11 jogos, não meteu nenhum gol. E nas últimas 3 temporadas, entre seleção brasileira e sub-23, Atlético de Madrid e o Wolverhampton, o cara fez 13 gols em 88 jogos. Tipo, não tem nem o que comentar do Matheus Cunha. Não tem motivo algum para ele continuar na seleção. Então, Marcos Leonardo, óbvio. Aqui não tem muito o que falar. O Marcos Leonardo não tem jeito, 4-0 já pra ele. E se ele não sair realmente na próxima temporada do Santos, ele é maluco. Ele tá desperdiçando um talento. João Ricardo. Meu voto é pro Marcos Leonardo. O cara, acho que nem
não é mais animal do que ele nesse Santos. Que o cara carrega o time do Santos, já deu não sei quantas vitórias pro time. 20 anos, né, que ele tem, muito novo, e é o vice-artilheiro do Brasileirão. Então, logicamente, meu voto no Marcos Leonardo. O Matheus Cunha nunca jogou nada. Ele fez uma Olimpíadas ok, assim, uma atuação ok. Nem muito boa, nem muito ruim, ok. E nunca mais jogou futebol. Então, tinha que dar essa vaga para ele, essa vaga da seleção para outro atacante. E um exemplo desse poderia ser o Marcos Leonardo, que tá fazendo a temporada. Procura-se Matheus Cunha. Vamos jogar isso aí na internet, porque o moleque ainda não foi achado até hoje. É isso, 5-0 pro Marcos Leonardo. É mais uma goleada aí. Agora, provavelmente outro poupa-tempo. Roberto Firmino e Matheus Nascimento. Ricardo. E Nascimento é um jogador que o cara joga demais, assim. Inclusive foi convocado aí pro Pan-Americano, né, que vai ter. Começa amanhã, inclusive, se não me engano. Começa amanhã e termina em 5 de novembro. E ele foi convocado. Pra mim, o cara joga de terno, ainda que não tenha tanta experiência, assim. Eu acho que ele vai ser um baita de um jogador. Se não me engano, o Real Madrid até tava sondando ele aí um tempo, né? Quando ele tava com maior destaque. E o Roberto já passou a fase dele na seleção. Acho que já foi. A melhor fase dele foi na Copa de 18. Quando o Gabriel Jesus não tava fazendo nada. E ele entrava, ele mudava alguma coisa, sabe? Acho que ficou ali o último rastro do Firmino jogando bem na seleção. Então, Matheus Nascimento, não tem. Perfeito. E eu concordo. Eu vou de Matheus Nascimento também, 2-0 para ele. Eu acho que ele é um moleque que joga muito também. Eu não acompanho o futebol do Botafogo, claro. Vejo agora que está sendo líder, mas não sei, não lembro o que aconteceu, porque ele até participava bastante dos jogos do Botafogo. Mas ele é novo, 19 anos, e joga muito. O Roberto Firmino, ele tinha chances de... Estava jogando muito bem no Liverpool, tinha chances de continuar na Europa. Poderia ser titular em qualquer time da Europa facilmente, mas preferiu ir para a Arábia e para mim acabou com a carreira dele lá e o sonho da seleção também, se ele ainda tinha. Então é Matheus Nascimento e Kepler. Rapaz, Matheus Nascimento, cara, porque inclusive o Roberto Firmino até voltou a jogar bem lá na Arábia, mas realmente o melhor momento ali foi 17, 18 ali, que havia uma esperança ali de se ganhar a Copa do Mundo. Eu não tinha nenhuma, mas tinha muita gente que tinha esperança. E o Matheus Nascimento tem um potencial, inclusive. Eu acho que ele pode ser utilizado pela seleção brasileira aí. Voto no Matheus Nascimento. Perfeito. O Matheus Nascimento já passa, então 3-0. O João Ricardo vai continuar goleado, o Roberto Firmino. Então, cara, acho que é uma discussão pertinente, porque, beleza, o Firmino já tá velho, já tem 32 anos, foi já pra Arábia, né, até fim de carreira. Apesar de já voltou a desempenhar um bom futebol lá. Mas também eu não vejo o Matheus Nascimento com uma carreira assim boa, com números expressantes, que seja digno de ser o camisa 9 da seleção. Talvez seja muito cedo ainda para dizer isso, apesar dele já jogar no Brasil, né, na seleção sub-20. Até tem boas atuações, mas na verdade eu vou respeitar a carreira do Firmino, vou exaltar que o cara formou um dos melhores trios de ataque da história, que foi ele, Mané e Salah. Então eu vou de Firmino. Apesar da idade avançada, talvez ainda tenha chance. Meu voto no Firmino. Ainda meteu aquele gol maravilhoso na final do Mundial também. Ainda tem isso. Não lembra não, irmão. Pô, tá vendo como tu é, mano? Pegou lá. Gol de cavadinha, cara, humilhou. Necessário se tu lembrar disso aí. Se não fosse o Lincoln, a gente ganhava, mano. O Lincoln empatava e a gente ganhava nos pênaltis aquele Mundial. Exato. Se não fosse o Liverpool e fosse o 15 de Piracicaba, o Flamengo teria ganho. Isso Sabe as palavras de Ricardo. Cara, o Firmino, eu acredito que o Firmino teria uma grande oportunidade se ele tivesse ido para a Copa. Eu acho que ele desempenharia um jogo bem melhor do que o Gabriel Jesus, que já tinha tido diversas oportunidades até então na seleção brasileira. E o Matheus Nascimento eu não conheço. Eu dei um Google aqui, obviamente. Eu vi que ele tem um corte de cabelo horrível. Ele precisa cortar esse cabelo. E eu não sei muito sobre o cara, então eu vou dar o voto pro Firmino, porque ele foi um cara que jogou bem, cara. Eu acho que ele não teve grandes oportunidades na seleção. O Tite sempre gostou de apostar no Gabriel Jesus.
e não deu muita oportunidade para o Firmino. Eu acredito que se ele tivesse em campo na Copa passada, ele teria feito um bom jogo, teria jogado bem, e meu voto vai para ele. Perfeito. Então, disputado até, né? 3-2, mas o Matheus Nascimento passa. É possível que o Firmino vai perder, velho. Perdeu Só já. pra vocês saberem, cara, o Roberto Firmino foi eleito o melhor brasileiro da história da Premier League. Só esse fato aí, só pra vocês ficarem na mente. Bom jogador, bate jogador o Roberto Firmino, mas pra mim, cara, foi pra Arábia, fez uma escolha errada, pra mim acabou, irmão. O cara foi escolhido sendo que podia ser. Isso de fato. O cara tem o sorriso mais branco de todos, velho. Você não vai analisar esses fatos, não, velho. Porra, botou essa análise. É pior. Eu Contra os zagueiros ali. Minha vida. Porra. Aí foi Dar gigante. um sorrisão no zagueiro ali, jogar o refletor na cara do zagueiro ali, eu acho que faz uma diferença, cara. Ele botar só um reflexo do sorriso dele assim na cara do zagueiro, o zagueiro já fica tonto. Então, terminamos aqui as oitavas de final. Então vamos para as quartas. É com certeza mais disputa, mais até porque são jogadores. O Richarlison tem mais idade, o Leonardo ele é muito novo. Mas o Leonardo já demonstra muita maturidade agora, salvando praticamente o Santos do rebaixamento, sendo a principal peça para o rebaixamento. E o Richarlison já fez isso também na Europa, com o Everton, né? Ele foi importante para evitar que o time cair, pelo menos por mais 2 temporadas seguidas. Então são jogadores que têm a questão da maturidade, que já demonstraram maturidade, mas pensando em Copa América e em Copa do Mundo, imaginando que o Ancelotti de fato venha, eu escolheria o Richarlison. Pra mim, o Richarlison tem que ir pra final. Aí daqui não adianta, Guilherme, tentar me manipular. Eu ainda acho que o Richarlison tem que ir pra final. Aí não. Pô, que isso, mano. Não. Era porque não devia ter empatado o jogo. Me arrependo profundamente. Eu sabia que ocorreria muito crime por parte desse cidadão aí, que eu não vou nem citar o nome. Mas beleza, né, irmão? Justiças aí, o público tá vendo aí, a galera tá xingando aí já. Comentário, eu acho tudo bem. Vamos pro outro lado aí da semifinal já. Vamos ver se outro crime vai ocorrer. Agora, grande disputa, mas eu diria que, na minha opinião, poupa tempo. Hendrick e Vitor Roque, Israel. Essa sim é a disputa mais difícil que tem, mano. Porque, querendo ou não, 1 ano de diferença ali que eles têm, tem uma diferença, sendo bem redundante. Porque o Vitor Roque, ele teve mais oportunidades, e eu acredito que se o Hendrick fosse um pouco mais velho, ele teria muitas melhores oportunidades. Eu acredito que o Palmeiras errou sim em ter subido o Hendrick muito cedo. Acho que poderia ter deixado um pouco tempo a mais ele na base, para ele jogar um pouco mais na base, e aí depois que ele vai um pouco mais velho ter subido, mas eu acredito que essa decisão foi muito por causa que já sabia que ele ia ser vendido mesmo e eles queriam aproveitar o máximo do moleque. Mas querendo ou não, o Vitor Roque, ele joga muito mais do que o Hendrick. Ele joga muito mais. Ele já demonstrou ser um brilhante 9 num time que o Atlético Paranaense não é um time ruim, mas às vezes se demonstra muito limitado em alguns aspectos, principalmente ali no meio de campo. Os jogadores do meio de campo não ajudam muito o Hendrick o Vitor Roque nas jogadas, e ele demonstra ser um 9 de respeito, com presença ali na área. Então o Vitor Roque é o meu voto. Aí sim, mano. Ricardo, vai cometer outro crime, irmão? Então, tu já vai. Dá pra voltar no tempo, não. Eu já te sustenta. Estraguei com o final. Ah, jura? Não, alguém vai ter que ir junto comigo com o Richarlison. Hendrick e o Vitor Roque, aí eu não vou cometer o absurdo de passar o Vitor Roque. Claro que o Hendrick tem que ir pra final, né? É óbvio. Tu não concorda, Guilherme? Mano, tu já estragou a final já, mano. Já pode ir, mano. Tá zoando, mano. Claro que é o Vitor Roque, como é que o Hendrick vai passar o Vitor Roque? Não tem jeito. João. Foi o que eu disse mais no início do programa, né? Que acho que é o principal duelo entre essa nova geração de atacantes do Brasil, que é Hendrick e Vitor Roque. Assim, dando menção honrosa também ao Marcos Leonardo, mas acho que esse é o principal duelo entre o futuro 9 da seleção. E eu fico com o Vitor Roque, até por ser uma peça mais fundamental do Atlético Paranaense do que o Hendrick, que é fundamental para o Palmeiras, até porque nem titular ele é. Ele está sendo agora, está sendo usado. Na verdade, ele estava sendo usado como titular
porque o Palmeiras estava poupando os seus titulares para o jogo contra o Boca Juniors, né, que acabou perdendo. Mas acredito que ele vai ganhar agora uma sequência de jogos que ele possa demonstrar o futebol dele. Mas eu fico com o Vitor Roque por ser um jogador mais completo e por já ter essa minutagem a mais, essa experiência a mais e poder ter demonstrado bons números nesse período. Então, acho que ele tem mais chance de assumir essa centroavância da seleção. Gigante. Então aí, Vitor Roque passou já pra final, mas teremos aqui o voto do Kepler. Não, Vitor Roque, sou admirador dos dois aí, mas para disputa de 9 mesmo, o Vitor Roque tem mais essa cara de 9 mesmo e tem essa experiência, né? A minutagem que ele teve no Atlético Paranaense, ele teve muito mais chance e sem querer não, querendo muito, isso deu uma experiência, né? E fico pensando se ele vai ter todo esse espaço lá no Barcelona, né? Vai depender muito lá da boa vontade do pessoal do Barcelona, que é conhecido por não aproveitar alguns talentos brasileiros também. Vou mais voto no Vitor Roque. Vou no Vitor Roque também, para não ter erro, né? Não fazer igual o Ricardo, né? Mas Vitor Roque na final. E essa questão é muito interessante, né? Eu espero muito que o Henrique também, eu espero que ele evolua muito aí no futebol, comece a jogar muito bem e demonstre esse bom futebol no Real Madrid também, assim como o Vitor Roque demonstra esse bom futebol dele no Barcelona, porque isso é já pensar no futuro, né? Um clássico de respeito com dois centroavantes brasileiros dando show, ia ser muito legal de se ver. Mas agora vamos para a final que público brasileiro, você poderia ter um Vitor Roque contra o Marcos Leonardo, mas minha de empate no jogo e deixar com que Ricardo desempatasse, você vai ter Vitor Roque versus Richarlison. João, É uma final justa, mano. Isso é uma final justa. É o atual 9 da seleção contra o futuro, tá ligado? Perfeito. Mas aí eu acho engraçado porque tá fazendo o vídeo, né, por causa da insatisfação dos atacantes, né, da seleção brasileira. E aí o cara chega na final, é o atacante titular. Exatamente. Não, mas é isso, mano, porque futebol é base. O Richarlison não é qualquer jogador, não é um bagre qualquer, não. Ele é um jogador bom que tem potencial ainda maior de se desenvolver aí e firmar essa titularidade dele. Mas eu creio muito, muito mais no Vitor Roque. É um jogador mais completo, mais rápido, apesar de ser menor, né, em relação à estatura. É um cara também que se posiciona muito bem. E aí eu fico com o Vitor Roque para mudar esse cenário, né? Essa seca de gols que o Brasil sofre, essa seca de centroavantes. Então eu cravo aí o Vitor Roque como o nosso futuro 9 da seleção. Legal. Israel vai me apoiar. Cara, essa final é muito justa. Muito justa porque, na minha opinião, esses vão ser os dois atacantes que vão ser convocados para essa posição, daqui para frente. Óbvio que o Henrique vai ter oportunidades, o Marcos Leonardo também, mas eu acredito que em 2026 esse vai ser os dois centroavantes que vão ser convocados. Porque o Richarlison é bom, cara. O Richarlison é bom. Ele tá enfrentando uma fase, não é porque ele tá uma temporada ruim que acabou o futebol do cara. Não é assim, cara. Acredito sim que ele vai fazer diferença. E o Vitor Roque, ele ainda vai jogar no Barcelona. Então, tipo, ele ainda vai pra Europa. Ainda vamos ver se ele vai desempenhar um bom papel. Que obviamente ele vai. Mas querendo ou não, ele vai ser testado ainda. Ele ainda não foi testado, a Vera. Ele ainda tá jogando no Brasil com um monte de time ruim aí. E também eu acredito que são duas possibilidades do que o próximo técnico da seleção vai demonstrar. Porque até uma coisa que eu estava conversando com o João, o futebol hoje em dia ele desempenha um papel muito diferente do que era antes. Antigamente o centroavante era o cara mais importante do time. E a seleção da Espanha já mostra que não é bem assim. O número 9 da seleção da Espanha é o Pedro, se não me engano. É o Pedro, é o Gavi. Então, são jogadores que são meio de campo. E eles que desempenham esse papel de 9 ali, de falso 9 às vezes. E é o que o futebol mundial está demonstrando mais agora. Que é jogadores que se adequem não só em uma posição fixa, mas que se adequem em várias posições e consigam desempenhar vários papéis. E o Vitor Roque, eu acredito que ele vai conseguir fazer isso.
diferente do Richarlison. Mas meu voto vai pro Richarlison. Brabo. Um empate, quebra. Não, vou votar no Vitor Roque pela questão do futuro e também como ele ainda vai pegar essa experiência no Barcelona, eu acho que ele ainda vai crescer mais, né? Eu espero que cresça, já que tem essa má fama, né, de às vezes decrescer a qualidade técnica, mas eu acho que o Vitor Roque vai ser um grande camisa 9 da seleção brasileira e se ele não tiver na Copa de 2026 vai me causar muita estranheza, só se aparecer algum jogador fantástico ano que vem, mas a priori é o Vitor Roque. Se não for, tem que tacar pipoca no Ancelotti. Ricardo, qual é teu voto? Tá 2-1, né? Exato. Tu que vai decidir. Espertinho. Eu já imaginava. Esperto, tem que ferrar, seu. 2-2, então? Eu vou sustentar o Luke. Eu vou votar no Richarlison. O Vitor Roque ainda tem que passar por algumas etapas, como, por exemplo, Olimpíadas, né? Barcelona. Então, acho que tem que ir com mais calma, pegar o jogador. Droga. E eu vou votar no Richarlison. Eu acho que ele vai dar a volta por cima, vai ser uma linda história de superação. O Ancelotti vai chegar, vai dar confiança, vai jogar titular, vai ser isso. O cara que vai marcar o gol do Ex. Isso. Richarlison. Antes de tu votar, Guilherme, tu tem que pensar. Tem a dança do pombo. Se o Brasil for hexa, a dança do pombo, ela vai ser muito mais importante do que o próprio hexa. O Richarlison é um cara engraçado. O Richarlison, ele é um cara humilde. Muito. Perfeito. E o Richarlison, ele ainda tem tatuagem de personagem de desenho, pô. E a única coisa que o Vitor Roque tem é uma grande bunda. Na tatuagem eu lembrei aí daquele que ele tem nas costas do Neymar e o Ronaldo, cara. Muito bom. Pô, cara, como é que tu não quer o número 9 que tem um Ronaldo e a própria cara dele nas costas, mano? A foto do gol dele do Hexa vai ser ele mesmo nas costas dele, pô. E o Ronaldo e o Neymar, mano. Vou falar aqui sério, então. Eu tenho certeza, Guilherme. Assim, o Vitor Roque, eu quero muito ver ele na seleção. Eu acho que tá merecendo. E tem muito pra evoluir. Mas, o Richarlison também, eu torço muito pelo Richarlison. Sou fã do Richarlison, é um grande jogador, grande ser humano, tem tudo pra dar a volta por cima ainda. Mostrar que ainda tem potencial. Mas, dito isso, não tem jeito. Tá em choque, pô. É Vitor Roque, não tem jeito. Eu vou... Vitor Roque aí, sendo campeão do centroavante ideal para a seleção brasileira. E parabéns, Vitor Roque. Aplausos aí para ele. Marmelada. Vai ganhar um gol de Guaraná e um pão de queijo. Parabéns, Vitor Eu Roque. quero voto impresso. Se assim como o Israel e Ricardo ficou com raiva aí, eu espero que vocês aí também comentem aí o que vocês acharam também. Então, vamos para as considerações finais, mas antes eu queria agradecer aos nossos convidados aí por ter ficado todo esse tempo aqui com a gente participando, porque não foi pouco tempo. E agradecer também por 10º episódio aí também, parece assim pouca coisa, mas é muito especial também assim tá fazendo parte disso aqui. Eu ficava naquela dúvida, cara, será que vai ter mais episódio ou vai ser só, vamos ficar só nessa, tá? 2 episódios e acabou o canal, entendeu? Eu fico feliz que tá indo pra frente aí, eu espero que tenham muito mais episódios. E considerações finais, João Ricardo. Em relação ao resultado do mata-mata, eu achei justo, né? Era o que eu esperava mesmo, o Vitor Roque. Foi o que eu falei, né? São esses 3 nomes da nova geração do futebol brasileiro. Esses 3 atacantes que vêm surgindo aí e se destacando com ótimos números, que é o Marcos Leonardo, o Endrick e principalmente o Vitor Roque, que foi o vencedor do mata-mata. Muito justo. E só agradecer aí o convite novamente, é sempre um prazer participar do programa. E é isso, rapaziada, valeu. Israel. Cara, agradecer muito, é sempre muito gratificante participar, é muito divertido, cara, fazer podcast.
Vocês são gênios demais. É bacana porque a gente tá aqui entre amigos e tal, e é as mesmas conversas praticamente que a gente tem na nossa universidade, então é muito legal. Gosto muito de participar, tanto é que é a terceira vez que eu tô aqui, eu fico sempre muito grato em participar. E querendo ou não, eu sabia que o Vitor Roque ia levar, e ele era meu voto, mas eu acredito no Richarlison também. E eu acredito que o Pombo vai fazer o gol do Hexa assim, e vai ter a cara dele estampada assim na foto do jornal do outro dia. As costas dele lá, ele sem camisa, e vai ser isso. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês por estar ouvindo a gente falar um monte de baboseira. E parabéns pra vocês pelo 10º episódio. Isso, tamo junto. Kepler, e um salve, qual o salve de hoje? Antes do salve aí, o Guilherme lembrou do 10º episódio, né? Ainda tem o perdido, que a gente estaria agora no 11º, né? Mas o episódio perdido agora só os reptilianos que sabem o que aconteceu com ele e podem escutar. O salve de hoje aí é pro pessoal do Uzbequistão aí, que recentemente assisti um compacto do Campeonato do Uzbequistão e fiquei assustado com o nível. Acho que o Brasil pode ter problemas ao pegar o Uzbequistão na Copa de 2026. Então salve para todo o pessoal do Uzbequistão. Grande país. Ricardo. Bem, esse foi com certeza dos 10 o episódio mais injusto. Guilherme manipulou o resultado desde o sorteio. Ele fosse o último a voltar agora. Mas ok, eu aceito. Eu também aceito falar do ruim de Guilherme. É um cara legal. Gostaria de agradecer Gostaria de agradecer a participação aí do João Ricardo do Israel, mais uma vez, a terceira do Israel, a segunda do João Ricardo. Como ele falou, né, tipo, não é muito diferente das conversas que a gente tem na universidade, e muito do que a gente quer fazer com esse projeto é isso, falar de futebol de uma forma natural, como a gente fala no dia a dia, né, e criar essa conexão, né. A gente quer que as pessoas gostem muito do nosso podcast. E que eu também não esperava que eu chegaria ao 10º episódio. Como o Kepler falou, né, a gente perdeu o primeiro episódio e teve uma outra vez que a gente perdeu de novo. A gente teve que refazer. Sem falar em tantos outros problemas que acontecem na internet, a falta de espaço da gente. Mas eu acho que a gente tem aprendido bastante desde o primeiro episódio. E é isso. O salve é pra gente mesmo. Agradeço todo mundo que participar desse projeto. Não, é que antes de eu mandar o salve, eu só queria falar que quem fez o sorteio foi o próprio Ricardo, beleza, galera? Então, se vocês acharam alguma coisa injusta aí, é com ele, tá bom? Hoje tem salve, depois de 2 programas sem ter salve, hoje tem, e hoje vai pra Ilha de São José de Ribamar e o Kevin Mackenzie. Pô, esse nome é bolado, tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí no Spotify, no YouTube. Se inscrevam no YouTube, pelo amor de Deus, galera. Não custa nada. Não custa nada. Dê essa moral aí pra gente. É isso. Estão em choque? Chamem o Vitor Roque. Não tem jeito.